A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia de domingo, 19 de dezembro de 2021, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical. Nesse trimestre, estamos vendo as lições da vida e o ministério do apóstolo Paulo. Na lição de hoje, lição de número 12, fala sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E a nossa leitura bíblica está lá no livro de Atos, no capítulo 21, versículos 7 a 15. Palavras de Lucas, que diz assim: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demoramo-nos ali por muitos dias. Chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Vamos fazer uma oração para Deus abençoe a nossa meditação nesta passagem histórica do apóstolo Paulo na casa de Filipe, se dirigindo à cidade de Jerusalém, onde seria preso. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, abençoa a nossa meditação, para que a Tua palavra nos encoraje, nos ensine, nos repreenda, enfim, que haja de acordo com a vontade soberana da Tua pessoa, do Teu Espírito Santo, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os objetivos específicos da nossa lição de hoje é, primeiro, mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E terceiro, destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Então, Paulo se dirigiu com vários discípulos na sua viagem missionária a Cesareia. E ali, chegando na cidade de Cesareia, ele se hospedou na casa de Filipe, o evangelista, que a princípio lá no livro de Atos nos mostra que ele foi separado como diácono e depois se tornou evangelista na cidade de Samaria. E ele tinha 4 filhas
que profetizavam. Ali nas reuniões de oração que faziam, chegou um outro profeta, Ágabo. E Ágabo fez uma representação física daquilo que o Espírito Santo estava dizendo para ele no seu coração. Ele pegou a cinta de Paulo, e as cintas naquele tempo era mais ou menos uma corda, e ele amarrou seu próprio pé e as suas próprias mãos, e disse: olha, o Espírito Santo está me dizendo que o dono dessa cinta vai ser preso em Jerusalém pelos judeus e entregue às autoridades romanas, gentias, né? Gentio era aquele que não eram judeus, será entregue aos romanos na cidade de Jerusalém. Ora, quando os irmãos ouviram aquela profecia, ficaram apavorados e tentaram dissuadir a Paulo de ir para Jerusalém. Olha, o Espírito Santo está dizendo que você vai ser preso e entregue às autoridades. Não faça isso, fica aqui conosco. E aí Paulo, que tinha uma personalidade forte, diz aos irmãos: olha, eu vou para Jerusalém. E não importa que eu seja preso, posso até morrer. Estou disposto até morrer para fazer a obra de Deus, testemunhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui surge uma questão interessante para nós refletirmos. O Espírito Santo avisou. Ele disse: olha, Paulo vai ser entregue pelos judeus em Jerusalém às autoridades e vai ser preso. Aqui o Espírito Santo não está dizendo para ele ir ou para ele não ir. Só está declarando o que acontecerá se ele for para Jerusalém. Então, nem todas as profecias dão uma orientação do que você deve ou não deve fazer. A profecia aqui, no caso, só estava dando um retrato da realidade que poderia acontecer caso Paulo fosse a Jerusalém. Os irmãos ali tomaram uma posição, eles falaram: olha, o Espírito Santo está avisando para você não ir. Ou seja, eles deram uma interpretação própria. Falaram: não vai não, Paulo, fica aqui conosco, vai para outro lugar depois, evita Jerusalém. O Espírito Santo está avisando. É preciso ser cuidadoso com as coisas de Deus. Às vezes, mesmo pessoas de Deus têm interpretações erradas
daquilo que Deus fala. O apóstolo Paulo, como nós já falamos, tomou uma decisão diferente. Então, a questão aqui que nos traz o texto é sobre o livre-arbítrio, a questão do direito de escolha. O Espírito Santo colocou uma situação. Paulo podia escolher. Não quero ser preso, não quero morrer, não vou. Ou uma outra opção, como a que ele escolheu, vou, estou disposto a ser preso e até morrer. O teólogo Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, ele diz assim: o homem é dotado de livre-arbítrio. Do contrário, os conselhos, as exortações, os preceitos, as proibições, as recompensas e os castigos seriam vãos. Esse texto deixa muito claro acerca disso. Lá já no Jardim do Éden, o primeiro casal, lhe foi dado o livre-arbítrio, o direito de escolher entre comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E houve uma orientação de Deus ali. Olha, não coma. Uma proibição, como diz aqui Tomás de Aquino. Nós sabemos que Adão escolheu não seguir a orientação de Deus, usou o seu livre-arbítrio para fazer a coisa errada. E aí veio o castigo. Então, por isso que Tomás de Aquino diz: as recompensas e os castigos seriam em vãos se o homem não tivesse esse direito de escolha. O artigo 5º da nossa Constituição Federal diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Então, diante do que estamos vivendo, com tantas restrições, devemos nos perguntar, o cristão deve se perguntar: podemos exercer livremente nosso arbítrio? Nossos direitos fundamentais estão sendo violados? Lembrando que o livre-arbítrio foi dado ao homem por Deus. E diante de algumas situações, como foi essa do apóstolo Paulo, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele
coloca para Paulo o seu direito de escolha. Olha, você vai ser preso em Jerusalém. O ir ou não ir, você que escolhe. O apóstolo poderia fazer como Adão e desobedecer a orientação de Deus, não aqui, nesta passagem, mas o apóstolo Paulo, quando se converteu, quando ainda era Saulo de Tarso, ele fica temporariamente cego e vai para Jerusalém, na casa de Judas, e ali o servo de Deus enviado pelo Senhor Jesus traz uma profecia para ele. Olha, diga para Paulo que ele vai padecer muito por causa do meu nome. O que importa é que ele testemunhe da minha pessoa para aqueles que não são judeus e para as autoridades da terra. Então Paulo sabia da sua missão, sabia o que tinha que enfrentar. Evidentemente que na hora da decisão nós podemos recuar com medo. Paulo poderia ter recuado, mas aí, como diz Tomás de Aquino, ele sofreria as consequências de ter recusado a chamada de Deus em sua vida. Então pense bastante a respeito disso. Você está por medo, por indolência ou por qualquer outro motivo, recusando a chamada de Deus para a sua vida? E também como cidadão dessa nossa nação, nós precisamos refletir também se os nossos direitos fundamentais estão sendo violados, ou se eu posso exercer o livre-arbítrio, ou estão me impondo coisas que contrariam a minha vontade, o meu direito de decidir. É preciso refletir sobre essas coisas, porque estamos vivendo um tempo muito perigoso em que o anticristo está se manifestando para ter o controle total. E o controle total, diferente de Deus, o controle total do inimigo é nos tirar exatamente o livre-arbítrio dado por Deus, para que nós não tenhamos mais possibilidade de escolha. Então, é preciso muita coragem para enfrentar as ameaças de morte. Paulo foi para Jerusalém e ali ele se encontrou com alguns irmãos, liderado por Tiago. E ele é avisado que vai haver resistência por parte dos judeus. Tiago o aconselha a participar de uma cerimônia de purificação de 4 homens que tinham feito o voto temporário de Nazireu. Então, Tiago fala, olha, há uma murmuração muito grande aí, dizendo que você está aconselhando aos irmãos não obedecerem à lei de Moisés. Então, vai no templo. Nós temos aqui 4 irmãos que tinham feito o voto temporário de Nazireu. Era um voto que eles deixavam o cabelo crescer durante algum tempo, não era, e deixavam de beber bebidas alcoólicas também por algum tempo. Não era um voto para a vida toda, mas era um voto temporário. E quando eles acabavam o voto,
eles iam no templo fazer os sacrifícios devidos, entregando a Deus a sua oferta. E ali eles cortavam o cabelo. E Tiago fala, ó, então vai com os irmãos lá no templo e participa dessa cerimônia para que os judeus percebam que você não é isso que eles estão dizendo. Lá em 1 Coríntios 9:20, o apóstolo Paulo fala, e me fiz como judeus para os judeus, para ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, ele se fez judeus para com os judeus, para os ganhar. Mas aí nós precisamos tomar algum cuidado. Precisamos entender muito bem essas situações. Agora nós estamos aí há uma semana da festa cristã do Natal. E alguns irmãos vão participar da ceia de Natal com seus parentes, com seus amigos. E aí, nem sempre essas pessoas que são da nossa parentela ou amizade são nossos irmãos na fé, ou seja, não são evangélicos. Então, como eu devo me portar na ceia de Natal com meus parentes ou amigos que não são evangélicos? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você meditasse nessa situação. Eu vou dar duas orientações. Porque há duas situações distintas. Uma é que a ceia de Natal pode ser que seja feita na sua casa. E a outra é que a ceia de Natal possa ser feita em outra casa. Você vai para a casa de um parente, de um amigo que pois recebeu um convite para participar da ceia de Natal. Então são duas situações distintas. Se for na sua casa, não permita bebidas alcoólicas, cigarro, simpatias. Muito comum nesses dias as pessoas fazerem várias simpatias para que o Natal e o Ano Novo aí seja repleto de felicidade, de bons acontecimentos, segundo a crença deles, mas não é a sua. Então não permita. Ora, mas se eu não permitir, o meu parente não vem. O apóstolo Paulo estava disposto a ser preso e morto em Jerusalém. E você? Segunda situação é se você é convidado, se você for participar da ceia natalina, das festas de final de ano, na casa de outra pessoa, de um outro parente, de uma pessoa que não é evangélica.
E aí você não pode recusar o convite por algum motivo. Ele é seu pai, ou é seu avô, ou é seu filho. E aí você vai. E lá vai ter bebidas alcoólicas, vai ter pessoas fazendo simpatias, pessoas fumando. Se você for, aconselho não ir, mas se você for, não participe dessas coisas. Dando continuidade aqui à nossa lição, no templo, Paulo vai ao templo, conforme a orientação de Tiago, para a cerimônia de entrega do voto dos irmãos que tinham feito o voto nazireu. E lá Paulo se depara com os seus opositores judeus, que o acusam, começam a acusá-lo e há um tumulto. As autoridades romanas são chamadas e ali o comandante da guarnição que vai tomar frente à situação pensa que Paulo é um outro judeu que estava provocando rebeliões, mas aí ele percebe que Paulo não é essa pessoa. Mas mesmo assim ele leva Paulo preso. Antes de se recolher para a prisão, o apóstolo Paulo se identifica como cidadão romano, em que ali aí o comandante tomou cuidado, porque um cidadão romano não podia ser preso sem um julgamento. E Paulo pede permissão para testemunhar para aqueles irmãos que o levaram, ou aqueles irmãos, melhor dizendo, os judeus que o levaram preso. E a autoridade romana permite, e ali ele prega acerca da obra que Cristo fez em sua vida, como ele era um perseguidor do cristianismo, como ele ia atrás dos irmãos para prendê-los e açoitá-los, e como ele teve um encontro na estrada de Damasco com o Senhor Jesus, e ali agora convertido ao nosso Senhor Jesus pela graça. Aí não é livre-arbítrio, é graça. Pela graça e misericórdia de Deus, ele testemunha da obra de Cristo em sua vida, tanto para os judeus ali presentes, como para as autoridades romanas. E aí nós vemos o porquê do apóstolo Paulo ser determinado na questão de ir para Jerusalém. Ele diz lá em 2 Coríntios 4:11, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então ele foi fiel àquilo que ele recebeu do Senhor, aquela primeira instrução lá na casa de Judas, de sofrer pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi fiel até o fim, sendo preso, levado a Roma e testemunhando diante do imperador Nero. Eu deixo para nós concluirmos uma pergunta para você. Você está preparado para enfrentar e suportar as angústias e aflições na obra de Deus por amor de Cristo?
vê quão pequeno fica essas questões de festividades no final de ano, diante desta pergunta. Que a sua resposta possa ser sim, que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, quero orar por você neste momento, para que Deus te dê força para sempre seguir a chamada de Deus em sua vida. Amém? Senhor meu Deus, te damos graças porque nos deixaste este exemplo tremendo do apóstolo Paulo, Senhor, que mesmo diante dos perigos iminentes, podendo exercer o livre-arbítrio de contrariar as tuas orientações, resolveu, pela consciência que tinha da chamada, da obra tua em sua vida, e seguir adiante, mesmo diante de sofrimentos, angústias e dores que iria passar, mas tudo suportando por amor a Cristo. Ajuda-nos também a enfrentarmos, Senhor, este mundo perverso que persegue a Igreja de Cristo, sempre testemunhando do teu amor e da tua graça, para que a obra de Deus se manifeste também nessas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.